Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 62.800 dólares, olha só, abrindo a semana com uma alta de 2,29%. Nesse momento, nesse vídeo, a gente vai dar um giro aqui por fatos e dados muito interessantes que compõem a nossa tese de que as altas do Bitcoin não terminaram, tá? Ainda há muito mais por vir, porém, existem muitos componentes aí que a gente precisa ficar de olho para que a gente faça uma leitura assertiva e possa tomar boas decisões na gestão do nosso patrimônio que está alocado neste mercado. E eu quero começar o vídeo, investidores, com um dado bem interessante que é o destaque aqui que eu quero trazer para vocês no começo dessa análise, que é esse indicador que traz para a gente basicamente o preço médio das baleias de curto prazo. Olha só, essas são carteiras que acumulam grandes quantidades de Bitcoin e essas são novas carteiras que passaram a acumular os BTCs mais recentemente. E atualmente o preço médio desse público, que é um público que não quer quedas, as quedas não interessam para esse perfil de investidor, o preço médio dele está ali na casa dos 61.200 dólares. Coincidência ou não, é justamente ali a faixa de preço que a gente está vendo o Bitcoin se manter, certo? Inclusive nesse gráfico a gente tem o preço médio das baleias de curto prazo, né? E das baleias de longo prazo, certo? As baleias mais antigas, o preço médio delas está lá na casa dos 19.500 dólares, né? E aí, nesse caso das baleias de longo prazo, são desconsideradas as carteiras de corretoras e de mineradores, né? Então são investidores realmente do mercado. E a gente, então, nota esse comportamento do preço que está se sustentando justamente acima do preço médio desse público que tem muita bala na agulha e que não quer que o preço caia. Agora, eles vão realmente conseguir fazer com que o preço se mantenha nesses níveis e volte a se projetar para cima e que eles entrem em um cenário de lucro mais interessante sem viver algum período de estresse? Não sabemos, né? Como a gente pode ver, o preço médio desse perfil de investidores, que são as baleias de curto prazo, também interage com o Bitcoin de uma forma bem interessante, tá vendo? Ó? Essa linha azul aqui, ó. A gente viu que esse preço médio serviu de resistência, depois, desde que fez o rompimento, passou a se comportar como um suporte. O suporte nessa oportunidade, o suporte nessa oportunidade aqui. No bull market passado, o preço do Bitcoin nem chegou a romper para baixo o preço médio das baleias de curto prazo, com exceção daquela oportunidade do crash, né, que foi um momento assim que em muitas análises a gente até desconsidera por ter sido um fato assim... um fato que não pode ser projetado, né? Um crash daquela natureza. Então, investidores, Bitcoin segue forte e resiliente e com muitos interessados, né? Uma galera que tem um poder financeiro muito grande que estão interessados na manutenção do preço do Bitcoin acima dos níveis atuais, né? E a gente vai dar sequência aqui no canal, nesse vídeo, para trazer para vocês mais dados muito importantes, então fiquem até o final do vídeo, caras. Tem muita informação interessante e que fortalece cada vez mais aí a nossa tese, a nossa leitura de mercado para que a gente siga forte tal qual o Bitcoin. Antes eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. A gente passou de 20 mil investidores acompanhando as análises do canal, tá? Já estamos chegando aí a 1.500.000 visualizações. Deixa aqui o meu agradecimento a todos que fazem parte e o convite para quem não faz parte ainda. Junte-se a nós, você só tem a ganhar. Então, investidores, vou dar aqui um giro por fatos e dados importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado tradicional também nesse vídeo. Muito importante a gente monitorar os eventos que acontecem fora do mercado de criptoativos. Então, vamos lá. Depois a gente olha o gráfico do BTC, tá? Esse gráfico mostra pra gente, basicamente, investidores, a quantidade de pessoas que hoje têm mais de $1.000 em Bitcoin, o equivalente a $1.000 em BTC. Apenas 0,4% da população. E tem gente ainda que pensa, pô, cheguei tarde, cara, olha, perdi o bonde no Bitcoin. Meu brother, se você chegou recentemente, saiba que você ainda é um early adopter, você chegou cedo, tá? Então fica tranquilo porque tem muita coisa para se desenvolver nesse mercado e eu acredito que o Bitcoin vai ainda atingir um valor por unidade lá na casa de $1 milhão. Tá? Isso pode parecer loucura, mas se você der uma pesquisadinha aí, você vai ver que tem muitos caras extremamente inteligentes que também acreditam nisso. Então, é cedo, meus brothers, e a gente segue em frente. Esse gráfico traz pra gente uma visão interessante que os holders de longo prazo pararam também de distribuir os seus bitcoins, né? Olha só, a gente teve aqui um movimento de arrefecimento, uma estabilização, né?
nesse comportamento aí dos long-term holders que estavam distribuindo seus bitcoins à medida que o Bitcoin se projetava lá na direção da nova máxima histórica dos 73 mil dólares. E, inclusive, a gente está vendo aqui um trend se formando, né? Uma linha de tendência de alta. Vamos ver se, de fato, esse comportamento se mantém dessa forma. Creio eu que deve sim se manter. Eu acho que quem tinha que realizar lucro lá no topo dos 70 e poucos já realizou. E a tendência, então, é que mais investidores passem a ser considerados long-term holders e essa linha volte a subir um pouquinho aqui, ou no mínimo fique estabilizada, né? Mas eu acredito que as pressões de venda inerentes ao mercado cripto, na minha leitura, cessaram. Qualquer mau humor que possa derrubar os preços do Bitcoin e dos criptoativos, se acontecer, é por influência externa, né, de outros mercados, como a gente vai falar aqui. Esse aqui também é um gráfico interessante que mostra pra gente que a gente já tem aqui um cenário de bastante arrefecimento nas vendas que aconteceram por esses investidores de longo prazo, tá vendo? Esses holders de longo prazo do BTC. A gente já atingiu aqui uma média de níveis de preço em que o Bitcoin arrefece as quedas ou até mesmo forma fundos, né? Então, é o que eu falei, se a gente olhar exclusivamente para dentro do mercado de criptomoedas, o cenário começa a ficar bem interessante, né? E agora entrando para dar um giro assim por fatores macro, olha só, muito interessante isso aqui, caras. Um senador da República lá nos Estados Unidos, ele é do estado de New Hampshire, é um estado pequeno que fica ali perto de Vermont, enfim. Ele basicamente está sugerindo que o estado deve alocar pelo menos uma parte das suas reservas financeiras em Bitcoin, de uma maneira estratégica, né? E aí, essa postagem até fala que se 5% das reservas que esse estado tinha lá em 2016 tivessem sido alocadas em Bitcoin, hoje eles teriam 500 milhões de dólares em reserva. Então, enfim, a gente fala de vez em quando aqui da classe política, né, investidores? Mas, enfim, nem todos são, assim, pessoas más ou pessoas que agem só com foco nas suas próprias intenções. O cara tá sugerindo colocar Bitcoin na reserva do Estado, eu acho que isso é uma boa intenção que parte dele, então fica aqui o elogio, pelo menos nesse ponto. Eu não sei o que esse cara faz ou deixa de fazer lá em relação às outras pautas que são de interesse do Estado dele, mas existem sim políticos que já entenderam o que é o Bitcoin, né? Ao que parece, é o caso desse cara aqui que, enfim, a postagem da Bitcoin Magazine não falou o nome dele, né? Pra gente dar o crédito aqui pro cara. Não sei também se vira ficar dando crédito pra político, não. Vamos seguir em frente. Esse aqui é a agenda semanal, é o calendário econômico da semana, tá, investidores? E a gente, mais uma vez, vai ter bateria de dados relacionados à inflação. A inflação impacta em juros. O que o investidor de criptomoedas quer? Queda de juros, tá? E vamos ver então como que esses dados vão se comportar nessa semana. Os principais serão divulgados na quarta-feira, então a gente fica ligado porque quarta-feira pode haver volatilidade, mau humor ou bom humor no mercado, né? Existem outros dados que também serão divulgados essa semana, mas o destaque fica para os dados da inflação. E olha só, investidores, pegamos eles no pulo. A gente pegou os caras no pulo, olha lá. Eles já estão basicamente, investidores, excluindo alguns produtos da composição do CPI, que é um dos principais indicadores de inflação americana, né? Olha só, eles já retiraram o café, alguns vegetais, tomate, algumas outras coisas, né? Esse aqui é o Discontinued Average Price Series, são produtos que estão sendo descontinuados na composição desse indicador. E isso corrobora a tese de que eles vão fazer alguma coisa, caras, para baixar os juros. Eles vão manipular os indicadores de inflação. Eu considero até que eles podem até mesmo aceitar a inflação lá nos 3% e falar, pessoal, a partir de agora a meta é 3%, esse aqui é o normal a partir de agora. A gente só não pode deixar subir, né? E, enfim, essas medidas que eles vêm tomando, como falei, corroboram para essa visão de que eles vão tentar fazer alguma coisa. A economia americana não vai aguentar os juros altos por muito tempo. E essa próxima informação aqui vai de encontro com esse fator juros altos, tá? O Banco da Inglaterra, o chairman do Banco da Inglaterra fez um pronunciamento nesses últimos dias e, caras, olha, realmente eu achei assim intrigante, no mínimo. Você vê o Banco Central do Canadá basicamente pedindo que as instituições e a população canadense seja resiliente.
A mensagem é: se prepare porque algo muito grande pode acontecer, né? E eles usaram termos como sharp correction, né? System-wide stress, estresse no sistema financeiro, correção né, uma correção repentina nos mercados. Ele citou, inclusive, que ele citou, esse rapaz, esqueci o nome desse senhor aqui, ele citou inclusive que os preços, o valuation de vários ativos e de várias empresas está assim, em patamares muito sobrecomprados. Então, basicamente, o que ele está pedindo sejam resilientes, né? E com outras palavras, tenham caixa. Tenham caixa, tem que ter caixa, né? O momento é de altíssimo risco, estamos falando do macro agora. O momento é de altíssimo risco, certo? Todos vocês que acompanham o conteúdo sabem disso. A gente não está aqui investindo em um ambiente de mar de rosas. Não, pelo contrário. O cenário é realmente assim, pré-catastrófico, talvez. E então, na minha estratégia, caras, eu tenho caixa, uma reserva de caixa. Eu falo pra vocês, é uma reserva de caixa que eu nem quero usar, eu nem gosto de usar, e eu só vou usar nesse cenário. Se alguma coisa acontecer assim, ó, de repente, e o preço dos ativos derreter, né? Nessa condição, os meus ativos eu não deixo em corretora, eu deixo nas minhas carteiras. Não dá tempo vender. Dá tempo. Vou tirar lá da minha carteira, vou mandar pra corretora, tal. Não dá tempo, cara. É muito rápido esses eventos de reprecificação. O mau humor, quando vem num crash, ele faz com que o preço se movimente muito rápido. Eu vivi isso em março de 2020. E o que realmente foi assim, o fator decisivo pra mim naquela situação foi ter tido caixa. A vontade de dar all-in é grande, de pegar tudo e, nossa, colocar e ficar 100% exposto é muito grande, mas... Na minha estratégia, o caixa é um fator de proteção e assim, se de repente acontecer alguma situação, eu posso tirar vantagem disso, tá entendendo? Eu não vou apenas ver os preços dos ativos derretendo na minha carteira, eu vou ter a oportunidade de ir lá e comprar mais a preços descontados. E aí quando os preços voltarem para os patamares atuais, no crash passado de 2020, voltou em coisa de meses, poucos meses, 2 meses eu acho, já tava nos mesmos patamares. Eu ainda consegui tirar uma puta de uma vantagem, entendeu? Então, ter caixa é parte da minha estratégia e eu recomendo que vocês tenham caixa. Mesmo vocês que já deram all-in aí, teve muita gente que deu all-in ano passado e estourou, essa que é a real, a galera acabou se dando bem. Mas, caras, façam caixa, saiu grana nova, você já tá bem posicionado no mercado, vai construindo um caixa. Se alguma coisa muito errada acontecer, você tem uma possibilidade de tirar vantagem disso, tá? E eu sei que o Bitcoin é a proteção contra isso aqui, ó. Bank crisis, né? Contra uma crise bancária. Só que eu acredito que num primeiro momento, um chacoalhão no mercado financeiro como um todo, no mercado de capitais, impacta também o Bitcoin e as criptos. Então é muito importante ficar ligado com isso, ficar ligado nisso. Um outro fator é isso aqui, olha só. Os bancos centrais claramente estão preparando para algum cenário apocalíptico, cara. Esse aqui é o nível de acumulação de ouro que foi observado no primeiro trimestre desse ano, tá vendo? Ó, recorde dos últimos 15 anos, certo? Então, as grandes instituições, os grandes investidores, tá todo mundo se preparando para algo errado, algo sinistro que pode acontecer. E se os grandes estão se preparando, nós temos que nos preparar também, tá? Tem um lado interessante nessa história que eu vou colocar aqui para vocês, que é o lado bullish, tá? Imagine um cenário que essa crise toda venha a eclodir depois da bull run. Você imagina? A gente, de bolso cheio, eu não sei nem o que vai acontecer com a minha vida depois dessa bull run. E aí passa a bull run, a gente realiza os lucros, sobe mais um patamar financeiro e nos deparamos com um mercado em chamas. Aí, meus brothers, é para dar mais um salto financeiro de novo, né? Então, o meu cenário bullish é esse, é o mercado se sustentar, as coisas permanecerem constantes, os americanos forçarem a queda de juros, os mercados entrarem em bull run, criptos entrarem em bull run, e aí a gente realiza lucro, guarda tudinho, bonitinho, deixa ali em ativos mais estáveis, e aí se o pau fechar aqui, ó, no mercado financeiro, no setor bancário, nós vamos ser, assim, reis. Cash is king nessa hora, tá? Olha aqui o nível de acumulação de ouro nos últimos anos. Tá insano. Tá todo mundo se preparando para alguma coisa grave.
E, enfim, por mais que você esteja no início da sua trajetória como investidor, tente também pensar em gatilhos de proteção, tá bom? Ficar 100% exposto em um cenário desse, não digo que pode representar o seu fim nos mercados, mas pode representar um estresse muito grande que eu não desejo para ninguém, não desejo para você. Então pense nisso. Aí entrando aqui agora, já voltando a falar mais de um cenário de preço, de criptoativos, esse aqui é o estudo do Ben Cohen, tá? Que mostra pra gente o comportamento da Ethereum contra o Bitcoin. O Ben Cohen acha que a Ethereum vai derreter contra o Bitcoin, tá? E existe um possível catalisador para isso, que seria a reprovação dos ETFs de Ethereum, né? Que a chance da reprovação é real, né? A gente não tem tanta certeza que isso vai ser aprovado, não, e é bom ficar esperto, porque se for aprovado, realmente a Ethereum pode ficar de mau humor, e às vezes até carrega várias altcoins, as altcoins do ecossistema da Ethereum também. Então é importante ficar ligados, porque esse estudo aqui, basicamente, projeta um cenário de pessimismo aí, para essas próximas semanas, tá? Esse aqui é o gráfico semanal da Ethereum contra o Bitcoin, e eu falei em um vídeo aí recentemente que eu acho que o Ben Cohen é um cara que eu admiro muito, mas ele tá muito pessimista, né? Já há muito tempo ele tá pessimista, e faz sentido, né, a tese dele de que muitas altcoins ainda vão perder valor sobre o Bitcoin, como a Ethereum mesmo. Ele acha que a Ethereum vai sangrar contra o Bitcoin, mas o meu ponto, caras, para falar que eu acho que o Ben Cohen tá muito pessimista, é que assim, o mercado começou a aquecer no final do ano passado, em setembro do ano passado. E de setembro do ano passado para cá, a gente teve, muitas altcoins performando muito melhor que o Bitcoin. Ou seja, não é exatamente uma realidade que o mercado tem sangrado. E, para mim, o Ben Cohen perdeu todas essas oportunidades. O mercado fez um movimento de setembro até janeiro, fevereiro ali de explosão. O que foi aquela semana do Natal, caras? Foi loucura total. E aí, basicamente, ele e os seguidores dele perderam, né, essas altas, porque eles estão pessimistas demais, né? Eu acho que o momento sugere talvez cautela. Pessimismo não, cara. Pessimismo não. Cautela, beleza. Agora pessimismo tá sempre realizando estudos, falando vai derreter, vai derreter, vai derreter. Pode até derreter, mas já subiu demais, cara. Se derreter, vai perder só uma parte do que já ganhou, tá ligado? Não é o caso da Ethereum, tá? Mas o mercado como um todo subiu demais contra o Bitcoin também. Vários ativos. Ó, esse aqui é o desempenho das criptos do nosso relatório aqui do canal. E como a gente pode ver aqui, ó, várias performaram melhor que o Bitcoin. Eu coloquei o Mega Gemas aqui nesse painel, tá vendo? Pra gente acompanhar também a rentabilidade do Mega Gemas. Tá com pouca rentabilidade porque é um portfólio lançado recentemente. Se você quiser conhecer o nosso relatório, o link tá aí na descrição. Mas aqui a gente já tem várias criptomoedas que estão performando melhor que o Bitcoin já, ó, de tempos. Então é por isso que eu falei que eu acho que o Ben Cohen já tinha que ter mudado esse viés tão pessimista dele. Cautela é uma coisa, pessimismo é outra. Pessimismo eu acho que não cabe mais, entendeu? Então isso foi o que eu quis dizer com aquele comentário. E esse é um estudo do Rekt Capital que indica pra gente que se esse fundo dos $56.500, se essa mínima dos $56.500 não foi o fundo, nós teremos então a maior correção, a correção de maior prazo deste ciclo, né? Porque se a gente olhar as fases corretivas desse ciclo foram de 14 dias, 2 semanas, 63 dias, depois 63 dias, 21 dias, né? E nós já atingimos os 63 dias nessa semana que se iniciou, certo? Porém tem um ponto, né? Se esse 56.500 foi o fundo, a gente então vai ter uma correção nos mesmos padrões das correções que a gente já teve, né? Que seriam então 47 dias apenas de correção. Agora, se renovar o fundo, se renovar a mínima dos 56.500, aí sim, nós teremos a correção mais estendida desse ciclo. O que vocês acham? Que vai renovar a mínima dos 56.500 ou a gente já formou este fundo? No gráfico do BTC, investidores, a gente tem aqui um cenário interessante, tá? O Bitcoin tocou lá o Bull Market Support Band, que inclusive é um indicador do Ben Cohen que eu passei a usar recentemente, muito bom. Então vocês veem, eu gosto do Ben Cohen. Não tô aqui falando mal do cara não, ele é fera. Mas o Bitcoin praticamente tocou o Bull Market Support Band e se segurou, tá vendo? E agora ele tá querendo testar essa LTB que a gente vê melhor aqui no gráfico de 4 horas, tá vendo? Ó, no 4 horas. A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, um suporte aqui na região dos 60 a 61 mil dólares, né? E para o Bitcoin descaracterizar a tendência de baixa, aqui no curtíssimo prazo, aqui, ó, de 13 de março para cá, a tendência do Bitcoin passou a ser de baixa, só que veja, uma tendência terciária de baixa dentro de uma tendência de alta, tá? O que pode representar oportunidades. É isso que eu acredito, que isso é oportunidade. E aí, para essa tendência de baixa ser desconfigurada, eu repito, o Bitcoin, eu já falei isso nas análises, precisa romper esse topinho aqui. Se ele romper esse topinho dos 65.500, ele desconfigura a tendência de baixa para, quem sabe, entrar ou em uma tendência lateral ou de alta novamente.
tá? Mas, olha só, tem um lado aqui também que a gente precisa observar, né? Olha só, isso aqui tá parecendo um triângulo, né? Os traders aí que utilizam de figuras gráficas, tá parecendo um triângulo de baixa isso aqui. Isso aqui poderia projetar, acho que o Bitcoin lá para casa dos 50 mil dólares, né? Então é importante, investidores, o Bitcoin, num cenário bullish aqui, de fato romper a região lá dos 65.500 e desconfigurar essa tendência de baixa de curto prazo. Porque o triângulo projeta o Bitcoin para a região dos 50 mil dólares, tá? E como falei, a tendência de curto prazo é de baixa, não há sinais de reversão de tendência, mas o Bitcoin segue forte, se mantendo acima dos 60 mil dólares. O cenário de curto prazo é esse. Veremos ainda o Bitcoin atingir níveis de 100 mil dólares, 150 mil dólares, quem sabe até 200 mil dólares ainda neste ciclo. É isso que eu acredito. Todos os dados que a gente estuda aqui diariamente apontam para isso. Mas, no curto prazo, é recomendado que o investidor tenha resiliência, tá bom? Então, a gente encerra essa análise agradecendo vocês que chegaram até o final do vídeo. Deixa o like se gostou da análise, inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.